Olá, sejam bem-vindos para mais um estudo bíblico. Que Deus possa abrir as nossas mentes e confortar o nosso coração. Amém. Olá, tudo bem? Como estão vocês? Gente, graças a Deus que Deus a cada dia tem guiado nossos passos, nos fortalecido, né? E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer em nossa vida, por isso, mesmo com toda essa pandemia, com todos os problemas, devemos estar alegres, né? No tema passado, nós estudamos sobre o juízo e aprendemos que após a ascensão de Cristo, né, ele foi atuar no santuário do céu. E a profecia que revela a data do juízo é a 2300 tardes e manhã, né? E que a partir de 1844, Cristo, além de interceder, atua como juiz, né? E existe três fases do juízo, que é o juízo investigativo, o de comprovação e o de execução. E que também aprendemos que Deus vai julgar todas as coisas e todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E também que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é motivo de muita alegria e desde já eu quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo, pedir a você que dê um like aí, compartilhe, nos ajude compartilhando. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, forme parte dessa equipe, onde juntos nós estamos aprendendo da palavra de Deus e também, né, levando outras pessoas a conhecer esse grandioso Deus que está ao nosso lado e disposto a fazer maravilhas em nossas vidas, né? A Bíblia diz o seguinte, que o evangelho deve ser pregado a todo mundo, então virá o fim. Então que nós possamos a cada dia nos fortalecer, termos um relacionamento com o nosso Deus e também venhamos a falar desse grande amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Desde já eu peço a você também que junto comigo, que eu estou aqui no grande grupo orando por todos vocês, que vocês também junto possam orar também por esse canal de estudo bíblico e também por todas as pessoas aqui, todos os nossos amigos que junto conosco estão também estudando e orando por as pessoas, tá bom? Nesse momento nós vamos orar e o tema de hoje que nós vamos estudar é o tema as leis na Bíblia. Quais são as leis que na Bíblia fala, né? Então nesse momento nós vamos descobrir, né, se realmente a lei é uma coisa só do homem. Hoje nós sabemos que tem lei. Tem pessoas que vivem aí fora da lei. Mas de onde mesmo começou esse negócio de lei? Vamos orar ao nosso Deus? Santo Deus e Pai, obrigado, Deus, por essa grande oportunidade que nós estamos tendo de estudar um pouco da Tua Palavra e de aprender o que o Senhor quer para cada um de nós. Abençoa, meu Pai, neste momento, cada pessoa que está aqui ouvindo esse vídeo. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão passando por alguma dificuldade. O caderno de oração, o Senhor conhece e sabe. Pois neste momento, ó Deus, coloco tudo em Tuas mãos. Dai-nos sabedoria, para que não seja o nosso entendimento, mas que seja neste momento o Senhor falando para cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, desde já, vamos para a lei na Bíblia. No tema de hoje fala que sábio e justo, amoroso como é Deus, ele estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e suas condutas diante dele. A lei não existe para tirar nossa liberdade saudável, mas para amplificar, né, e dar um sentido à nossa vida. Então é muito importante hoje a gente obedecer às leis, né? A nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor nos dias de hoje. Para todos que pretendem se tornar cidadão da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve sobre essa lei. Hoje nós temos também uma lei da liberdade, né? Que nós temos direito de escolha. Você escolhe, você vê e escolhe realmente se você quer fazer ou não quer fazer. Mas em Êxodo 21, né? Capítulo 21 e o capítulo 22, né? Na nossa Bíblia, Êxodo 21, fala sobre as leis civis, né?
que é a lei de proteção para reger a nação de Israel. Então essa lei era a lei civil que regia o povo de Israel. Então se alguém fizesse alguma coisa errada, então tinha aquele cumprimento. No caso, matava um boi, né? Ou tinha um boi que chifrava e aquele boi chifrou uma criança, matou a criança. Então o que acontecia? Tinha um regulamento, né? Para que fosse cumprida a lei sobre aquilo que aconteceu. Porque muitas vezes a pessoa sabia que o animal era feroz, mas deixava o animal à toa. Então, para que todo mundo vivesse em harmonias, então foi criada algumas leis. E essas leis eram chamadas de leis civis, né? Temos também a outra lei, Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 4, ela fala das leis cerimoniais. Eram cerimônias que eram feitas, né? Toda essa cerimônia que acontecia, né? No caso, como a gente já estudamos na lição passada, que fala do santuário, né? Que Deus pediu para Moisés fazer um santuário. E nesse santuário tinha um lugar santo, um lugar santíssimo. Nesse local morria um animal pela manhã, um animal pela tarde. Então, o nome disso aí, né, era a lei cerimonial, era uma lei de cerimônias, né? Onde acontecia algum sacrifício, né? Em Levítico 11, né? Livro de Levítico, capítulo 11, fala sobre a lei de saúde. Essa lei vem fazer com que a gente possa ter um bem-estar e possa viver bem. É uma lei que até hoje, se a gente quiser viver bem, nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, para que assim nós possamos viver bem. Então não é eu comendo o que eu quero, fazendo o que eu quero, não praticando atividade física, que eu vou ter saúde, né? Mas isso já vem, ó, não é da agora. Hoje nós vemos os médicos pedindo para a gente fazer atividade física, para a gente não comer isso, não comer aquilo. Mas desde o início do mundo, essa lei de saúde já existe. E dentro da Bíblia está escrito em Levítico 11, o que você deve comer e o que você não deve comer. Entendeu? Por quê? O que você não deve comer, porque isso vai trazer problemas para a sua saúde no futuro, né? Êxodo 20, de 13 a 17, também é a lei moral. Essa lei moral, ela expressa o caráter de Deus, né? A lei moral, ela é mais conhecida como a lei do amor, os 10 mandamentos, né? Em Êxodo 31, 18, fala que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Muitas pessoas hoje falam que essa lei foi feita por Moisés, mas não foi por Moisés. Por sinal, eu vou mostrar até para você aqui na Bíblia, Êxodo. E se você estiver com a sua Bíblia aí, eu peço que você abra em Êxodo 31, né? O versículo 18 diz o seguinte aqui, ó. Farás também uma tô lendo errado. O 18 diz aqui: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, em Êxodo 31, 18 diz que os 10 mandamentos não foi escrito por Moisés. Foi escrito pelo dedo do próprio Deus, né? Foi escrito pelo dedo de Deus em pedra. E não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar esse texto da lei cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa. Então a lei, ela foi escrita, a lei cerimonial, ela foi escrita com o próprio dedo de Deus. É tanto que tem versículos que ele diz assim: lembra-te, porque ele sabia que a gente ia esquecer. Agora vamos para Hebreus 9, versículo de 1 a 5, que a pergunta é o seguinte: a lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Então vamos ver aqui, a lei cerimonial, ela tinha a ver com o santuário. Em Hebreus 9, de 1 a 5 diz o seguinte, ó: ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte interior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná e o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que,
com a sua sombra cobria o propiciatório. Dessas coisas, todavia, falaremos agora promenorizadamente, né? Então aqui está falando o quê? Em Hebreus 9 está falando dos ritos, né? As ofertas de sacrifício que acontecia na lei cerimonial, onde os animais eram mortos, que estava representando Jesus que vinha morrer, né? Então aqui o santuário era composto de duas partes, né? Então nós vimos aqui que o santuário era composto do lugar santo e também do lugar santíssimo, né? O pátio era um lugar que era reservado para o povo ficar. Então o povo ficava no pátio, né? E o ritual do santuário era regido pela lei cerimonial. Então tinha todo um processo, como nós já vimos no tema do santuário. Agora vamos para Efésios, Daniel 9, 27, né? Daniel 9, 27, com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Daniel 9, versículo 27 diz o seguinte: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui, de acordo com o que eu vi aqui em Daniel, está dizendo que esse sacrifício seria o quê? Cessado, né? Deixaria de existir. Mas também está falando aqui em Efésios 2,15, vamos ver o que diz Efésios 2, versículo 15. Efésios 2,15 diz o seguinte: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então aqui está dizendo que essa lei ela foi o quê? Deixada, né, de existir. E aqui em Colossenses também, se você ver aí, Colossenses 2,14, diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, né? Então, com a morte de Jesus na cruz, a lei das cerimônias, do sacrifício dos animais, todo aquele processo deixou então de acontecer. Então, com a morte de Cristo, essa lei, né, ela foi cancelada. Então, muitas pessoas confundem. Às vezes falam que foi a lei dos 10 mandamentos que foi cancelada, mas não foi a lei dos 10 mandamentos. A lei que foi cancelada foi a lei cerimonial. Quer dizer, aqueles animais que morriam pela manhã, pela tarde, a expiação, que tudo representava o quê? Que Jesus viria um dia morrer por nós. Então, quando Jesus veio que morreu, então não precisava mais que nenhum animal morresse, porque Jesus já tinha vindo e já tinha pago o preço por todos nós. Hoje a gente só precisa o quê? Crer no sangue de Cristo, não é isso? Então é tanto que quando a gente começa a ler todo o processo da crucificação de Cristo, fala que o véu do santuário, ele se rasgou de alto a baixo. Não rasgou de baixo para dizer que foi alguém que rasgou. Ele se rasgou de cima para baixo. O que está dizendo ali? Que esse sacrifício já não precisava mais acontecer. Já não tinha mais lugar santo e lugar santíssimo, porque na realidade aquilo ali não era mais para acontecer. Agora a Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas quer dizer da lei dos 10 mandamentos, né? A lei da cerimônia foi. Agora é a lei dos 10 mandamentos. Vamos ver o que diz em Mateus 5. Aqui diz, Mateus 5. O que é que Jesus diz aqui? Mateus 5, versículo 17. Mateus 5, 17 aqui diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus ele não veio para anular a lei dos 10 mandamentos. Ele veio para cumprir e mostrar como é que ele quer que a gente viva no amor e na decência. Porque para o povo naquela época, o dia de sábado, todos os 10 mandamentos eram fardo, né? E Deus nos veio mostrar que tudo que está na sua lei é uma bênção para o seu povo, né? Vamos agora para João
aqui próximo a Mateus, né? Seguindo em frente, temos João 15, versículo 10. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? João 15, o versículo 10 diz o seguinte: se guardarem os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, né? Então aqui Deus está dizendo que ele permanece no amor do Pai, né? Tiago 2, de 10 a 12, diz o seguinte aqui, ó. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adultera, porém mata, venha a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, hoje eu escolho. Deus deixou na sua lei, né, 10 mandamentos. Então, se eu acho que eu não devo adulterar, mas eu devo matar, então eu torno-me culpado de toda a lei, não é isso? Então, eu tenho que ver o que Deus quer de mim e procurar andar. Agora, eu tenho o direito de escolher. Hoje, eu escolho se eu quero servir a Deus da maneira certa ou se não. A fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos. Vamos ver o que diz Romanos 3. Romanos 3, 31. Diz o seguinte aqui: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, a fé em Cristo, eu acredito em Deus. Deus está vendo, não. Se a gente ama Deus, a gente procura fazer tudo como Ele quer que nós façamos, né? Agora, hoje nós dizemos o quê? Na lei da liberdade. Hoje, ninguém é forçado a nada. Cada um faz as suas escolhas. Agora, como a gente já estudou sobre o juízo, no dia do juízo, nós iremos prestar conta a Deus da maneira como a gente ouviu na sua palavra e como a gente decidiu a viver. Agora vamos para 1 João 2, versículo 6, aqui já no finzinho da Bíblia. 1 João 2, versículo 6, tem uma pergunta que diz o seguinte: o que Jesus espera dos seus seguidores? Está em 1 João 2, 6, que diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se a gente diz que anda com Deus, né, nós temos que fazer também aquilo que ele faz, né? Agora, o 5, 1 João 5, 2 e 3 diz o seguinte: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, aquele que ama, ele obedece e guarda os mandamentos de Deus. Em Eclesiastes 12, o livro de Eclesiastes 12, versículo 13, fala o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem, né? Então, o dever de todo homem hoje é guardar o mandamento, as leis de Deus. Então, aqui, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, né? Agora, vamos ver agora quais são os benefícios da gente seguir as leis, tudo certinho como Deus manda. Está em Salmo 19. Salmo 19, vamos ver aqui. Salmo 19, de 7 a 11. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Tá vendo? Deixa eu ver se eu li todos. É até o 11, então eu li o 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro dependurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. Não há a grande recompensa. Então, a grande recompensa para aqueles o quê? Que procuram andar seguindo os mandamentos de Deus. Aqui na lição diz que alegria, restauração e grande recompensa, né? Para aqueles que andam de acordo o que Deus deseja que nós andamos. Então, a obediência à lei de Deus não é a causa, mas é o resultado da salvação. Não se guarda a lei para se salvar, mas porque já estamos salvos em Cristo Jesus. E quem está em Cristo recebe dele o poder para ser fiel e faz tudo por amor. Então, a gente fazer o que Deus quer de acordo com a sua lei não é porque para se salvar, porque nós já estamos salvos e amamos, porque amamos, fazemos o que Deus quer que nós façamos, não é isso? Então, hoje nós aprendemos que existe 4 tipos de leis: a lei civis, lei de cerimoniais, lei de saúde, né? E as leis e a lei moral, né? Essas leis foram criadas. A lei moral foi escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, né? E ela revigora, não é isso? A lei cerimonial, que era de sacrifício, ela só ficou valendo até a morte de Cristo. Depois da morte de Cristo, não teve valor mais nenhum. Mas também dentro da Bíblia nós descobrimos que a lei dos 10 mandamentos, ela não foi anulada na cruz, e sim a lei das cerimônias. Então, nesse momento, eu gostaria de perguntar para você: você crê que essas leis foi feita por Deus para que a gente fosse feliz e vivesse feliz nesse mundo? Você deseja cada dia, né, colocar suas vidas nas mãos de Deus, né, e pedir a Ele para lhe ajudar, para que você possa também estar sempre fazendo o que Ele quer, para que você também possa ser feliz, porque quando a gente faz o que Deus quer, nós só ganhamos o quê? Felicidade, não é isso? E estamos a cada dia criando um relacionamento de amor para um dia morar para sempre com o nosso Deus. Então, que Deus possa abençoar você e toda a sua família nesses períodos de felicidade. Bye, bye.